Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o transtorno bipolar, uma doença gravíssima que gera muito sofrimento e incapacidade. É a doença mental de elevado impacto no indivíduo, na família e na sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a sexta causa de incapacidade entre indivíduos de 15 a 44 anos de idade ao redor do mundo. Acomete mais de 140 milhões de pessoas no mundo. E o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar ele é basicamente marcado pela alternância entre episódios de depressão e euforia, depois estabelecido com eutimia, que a gente fala, ou normalidade. Então o paciente faz um episódio de euforia e depois ele faz um episódio depressivo. E depois instala-se o estado de eutimia, que é o humor normal. Então, por isso o próprio nome diz bipolar, como podemos dizer, dois polos, né? Entre a euforia e a depressão, que interfere muito no humor da pessoa, e esse humor nós estamos falando da energia física e mental da pessoa e também na sensibilidade, no prazer e na dor dessa pessoa. E o que seria esse estado de mania ou euforia? Quais são os sintomas que a pessoa apresenta quando ela está em mania ou euforia? Humor eufórico, ou seja, uma energia muito elevada, muito além do normal, uma autoestima elevada, a pessoa fica inflado, né? Fica com o ego muito inflado, pouca necessidade de sono, a pessoa dorme muito pouco, às vezes 1, 2 horas por noite, muito falante, agitada, com ideias desconexas e descoordenadas muitas das vezes, gastos excessivos, dinheiro, né? Gastos com comprar coisas que não precisam, impulsividade para a parte sexual também, podem ocorrer delírios, alucinações, irritabilidade e muita impaciência. E existe também a hipomania, que é o próprio prefixo fala, hipo, né? Baixo, então é uma mania mais branda, mais baixa, que mais para frente nós vamos falar sobre os tipos de transtorno bipolar, e um é caracterizado com mania e outro com hipomania. Então existe a mania, que tem esses sintomas todos que eu relatei, que são muito sérios, gravíssimos, são sintomas de emergência, né? Uma emergência psiquiátrica, e também existe a hipomania, que são sintomas de mania mais leve, mais brandos, que muitas das vezes passam despercebidos no dia a dia, são mais difíceis de detectar. A mania não, a pessoa muda completamente o comportamento e até leigos, familiares e amigos percebem que essa pessoa está fora do normal. Já na hipomania os sintomas são mais leves, como eu disse, e a pessoa passa despercebida, ou seja, aquela pessoa que está um pouquinho mais falante, começa a comprar um pouco mais no decorrer dos dias, dorme pouco, já acorda, vai trabalhar, fica mais irritadiço. Então, essas são as características da hipomania. Existe a mania, sintomas muito exacerbados, e a hipomania, sintomas de mania mais leves. E a fase depressiva, como é? O paciente saiu da fase de hipomania ou de mania e vai para a fase depressiva. Como é essa fase depressiva? Humor deprimido, né? Esses são os sintomas. Apatia, anedonia, que é a falta de prazer, né, nas atividades diárias, isolamento social, desatenção, lentidão psicomotora, lentidão do fluxo do pensamento, alterações de apetite para mais ou para menos, alteração no libido, né, uma redução do libido, culpa excessiva, isolamento e até mesmo pensamento suicida. E quais são as causas do transtorno bipolar? Basicamente genética, é uma doença com alta herdabilidade genética, e também estilo de vida não muito saudável, não muito adequado, estilo de vida baseado no estresse, em muita correria, muita ansiedade, podem ser gatilhos, podem desencadear o transtorno. Ficar atento também às mulheres gestantes, né, que após o nascimento do filho, ou seja, no puerpério, podem, se há uma tendência familiar, né, genética, podem desencadear o transtorno bipolar no pós-parto. Quais são os tipos de transtorno bipolar? Basicamente, transtorno bipolar tipo 1,
transtorno bipolar tipo 2, transtorno bipolar misto e o ciclotímico. Transtorno bipolar tipo 1, que é o quadro caracterizado clássico da mania, com aqueles sintomas que eu já disse no vídeo, atrás do vídeo. A hipomania é do transtorno bipolar tipo 2. Então, mania caracteriza fortemente o diagnóstico do bipolar tipo 1, com todos aqueles sintomas que são intensos e com duração mínima de 7 dias, com prejuízo nas relações sociais, familiares e no trabalho. Transtorno bipolar tipo 2, caracterizado pelos sintomas de hipomania, como eu disse, aqueles sintomas que é uma mania mais leve, e depois a depressão. Lá no tipo 1 também, né? Mania, depressão, e depois o paciente restabelece a eutimia, humor normal em todos os casos. Existe também o transtorno bipolar não especificado ou misto, ou seja, ele não fecha a característica nem do tipo 1 e nem do tipo 2. Sintomas que sugerem não se manifestam em número de tempo suficiente para ser classificado entre 1 e 2. Então ele é chamado de transtorno misto. E por último, temos o transtorno ciclotímico, que também vem sendo chamado de espectro bipolar. E na psiquiatria, quando dizemos espectro, é quando o paciente tem traços da doença, ou seja, alguns traços, alguns sintomas, algumas características, mas não fecham a doença de fato. Mas temos que ficar atento para o espectro, pois o espectro pode evoluir para um transtorno mais grave. E no caso do transtorno ciclotímico, esse espectro, ele trata-se de um quadro mais leve, ele é o mais leve de todos que eu disse, em que a pessoa apresenta oscilações crônicas de humor, levemente deprimido, com hipomania em curto espaço de tempo, que pode ser durante o mesmo dia. Às vezes durante o dia a pessoa tem sintomas de hipomania e depressão, fazendo essa ciclagem rápida, que a gente chama de ciclotimia, ciclotímico, vem disso, ciclagem rápida, e também caracterizando como espectro bipolar. A pessoa é muito instável e de difícil controle na impulsividade. Devemos já olhar para esse ciclotímico com muito cuidado e com muita prevenção para que ele não evolua para um transtorno bipolar mais grave. Vamos falar agora do diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, né? Feito através das consultas psiquiátricas. O diagnóstico adequado pode levar até 10 anos, dependendo do caso. Por quê? Porque para ser estabelecido devido aos tratamentos equivocados, ausência de comunicação entre os profissionais envolvidos, desconhecimento da doença, a falta da própria aceitação do paciente com a doença, a desinformação de familiares com relação à doença, tudo isso pode levar em média até 10 anos. Então você imagina o sofrimento desse paciente para ter um diagnóstico efetivo, quantas perdas esse paciente teve na vida social, no trabalho, na vida afetiva, por desconhecimento da doença, por não aceitar a doença. Então, pessoal, quem estiver vendo esse vídeo agora, procure se informar, ver se tem algum parente, se tem alguma pessoa, amigo que sofre desse transtorno, orienta essa pessoa a procurar ajuda. O tratamento do transtorno bipolar envolve basicamente psicoeducação, sempre vou falar isso aqui. Se não tiver informações sobre os transtornos mentais, se todos não ficarem sabendo do que é a doença, do que se trata a doença, não só o paciente como familiares, a doença não vai ter um tratamento adequado e não vai ter um resultado muito esperado pelo médico. Terapia psicológica e estilo de vida saudável. São pessoas que têm que ter disciplina com sono. O bipolar precisa dormir bem. O bipolar deve evitar álcool, deve evitar tendências a vícios, evitar tabagismo, evitar exposição a drogas, né? E também os medicamentos. Os medicamentos, basicamente, que são usados no transtorno bipolar são os estabilizadores de humor e os antipsicóticos. Estabilizadores de humor mais conhecidos são o carbonato de lítio e também
o divalproato de sódio, que carbolítio, Depakote, não sei se a maioria das pessoas já ouviram, mas esses medicamentos que são basicamente usados. E também a lamotrigina também é usado, Lamitor, outros Neural, outros medicamentos aí que a gente vê no mercado. Porém, o lítio divalproato usado mais no transtorno bipolar tipo 1 e a lamotrigina usado mais no bipolar tipo 2. Antipsicóticos são usados para regular o sono, conter a impulsividade, possivelmente as ideias delirantes também. Não estou aqui, pessoal, medicando vocês, é bom falar sobre isso. A gente está citando apenas medicamentos que são mais usados no transtorno bipolar. Esses devem ser prescritos em consulta médica, né? Que é o carbolítio, o divalproato. Antipsicóticos, não disse os nomes, mas tem quetiapina, olanzapina, aripiprazol e também a lurazidona, que é um outro antipsicótico, também no nome comercial que se chama de Latuda. Eventualmente também podemos usar os ansiolíticos, né? Clonazepam, lorazepam, alprazolam, são úteis também, né, no tratamento. Mas procure o médico para atendimento. Importante dizer, pessoal, a importância da adesão ao tratamento. Se não aderir ao tratamento em todas as esferas, esse bipolar vai ter sérios prejuízos durante a vida. Prejuízos, como já disse, social, laboral, família, mas também com surgimento de doenças clínicas. São pacientes que têm maior tendência à obesidade, aumento de colesterol, diabetes, hipertensão. Ficar atento a essas informações. Redução de chance de recorrência de crises quando você adere ao tratamento. Controle da evolução do transtorno, tudo isso tem a ver com adesão ao tratamento. Redução das chances de suicídio, redução das chances de internação e redução da intensidade e dos intervalos de crise. Importante dizer também que transtorno bipolar apresenta comorbidades associadas. Sempre quando se tratar de um bipolar, o médico tem que ficar atento que possa ter outro transtorno psiquiátrico associado. E os transtornos psiquiátricos mais comuns em comorbidade com bipolar são TDAH, a dependência química, TOC e também doenças clínicas, como já disse, hipertensão, diabetes, basicamente são essas as doenças, obesidade também. Importante dizer aos pacientes de transtorno bipolar e seus familiares o que vocês precisam ficar cientes. Seguir o tratamento à risca é a melhor forma de prevenir a estabilidade da doença. Os remédios podem levar tempo para fazer o efeito desejado, por isso tenham paciência. Crises depressivas prolongadas aumentam a chance do paciente cometer suicídio em até 15%. Pacientes bipolares podem procurar auxílio em abuso de substâncias e drogas. A importância da psicoeducação da família e a psicoterapia e estilo de vida saudáveis são primordiais no controle da doença. Então, pessoal, fica aqui as minhas dicas, as minhas informações sobre o transtorno bipolar. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, mostrem para as pessoas que sofrem do transtorno e para aquelas também que não sofrem, para saber mais sobre essa doença. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. Forte abraço!